Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre embuia, timbaúva, furadeiras e brocas. Ah, e tem a dica da pau. Pois bem, meus amigos, hoje nós vamos falar de duas madeiras escuras que são extremamente diferentes. Esta é a embuia e esta é a timbaúva. Eu costumo dizer que a embuia ela é a mãe das madeiras escuras. E algumas pessoas contestam, dizem, não, porque tem a braúna, porque tem a coração de negro, porque tem etc, etc, etc. Sim, a braúna é mais escura, é mais preta, pode ser. Mas acontece que a posição da embuia na história do mobiliário brasileiro, ela é fundamental. Porque até início dos anos 1900, os móveis de qualidade no Brasil e no mundo, de um certo modo, eram móveis escuros, que vinham, por exemplo, lá do ébano africano, que era a principal madeira. Aqui no Brasil nós tivemos então a embuia. É óbvio que a braúna é mais escura, mas o que acontece é o seguinte, são muitos poucos móveis. A embuia se espalhou pelo Brasil inteiro na fabricação de móveis. Ela é uma madeira escura, dura, relativamente dura, mas ela é boa de trabalhar. Então, ela serviu muito para o mobiliário. Ela aceita até, inclusive, torneamento. E ela tem uma prima pobre, chamada canela, que também é muito usada e às vezes se confunde muito com a embuia. Então eu continuo dizendo que a embuia é a mãe de todas as madeiras escuras. Pesada, dura, muito boa de trabalhar. E aí nós temos esta outra madeira que é chamada timbaúva. Ela é exatamente o contrário. Ela é macia, muito macia. Aqui na nossa região, essa árvore ela é uma árvore grande. Ela era usada muitas vezes nas sedes das fazendas para uma sombra grande que ela dava, e também é usado para a fabricação de pequenas embarcações de madeira, que aqui a gente chamava de caiaques ou caiques, que é aqueles pequenos barquinhos que se usavam em açudes, represas e também nos rios. Porque ela é muito leve e de uma excelente flutuação. É uma madeira que até funciona para se fazer móveis também. Conheço vários móveis feitos de timbaúva. Mas como ela é uma madeira muito macia, ela é mais macia inclusive que o cedro, ela tem se deve ter alguns cuidados na hora de utilizar ela em imobiliário, porque tem que ter espigas bem feitas, usar uma boa cola. Então tem algumas características muito legais para a gente poder usar aqui a nossa timbaúva. Certo, gente? Bom, aos poucos nós vamos trazendo novas madeiras com outras finalidades. Hoje a gente quer falar de uma coisa muito interessante dentro do processo de fabricação do móvel, que é assim, a gente vai lá, corta a madeira, é o primeiro processo, a gente faz o beneficiamento da madeira, ou seja, a gente passa na desempenadeira, na desengroçadeira, na lixadeira, enfim, e aí a gente vai para o processo das peças, da fabricação das peças. E aí entra uma coisa muito importante, que são os furos. Nós temos hoje máquinas fantásticas, como essas máquinas mais modernas, as baterizadas. Quer dizer, antigamente a gente dizia, tem que usar isso porque não tem luz elétrica. Hoje a gente trabalha em qualquer lugar com as ferramentas baterizadas. Mas houve um tempo que a gente não tinha isso. Então, para furar, uma das principais ferramentas de furo que a gente sempre tinha dentro da nossa caixa de ferramentas é essa aqui. Chama-se verruma. Esta peça até hoje se usa. Ela tem uma mosquinha aqui. Eu chamo sempre de mosquinha essa ponta. Eu aprendi assim. Então ela é uma furadeira manual. Vou colocar uma madeira aqui em cima. Ela é uma furadeira manual. Essencialmente manual. Se coloca ali, né, e se vai torcendo e ela vai entrando na madeira. Ela vai fazendo o furo. É claro que o furo que ela faz, assim como o furo das chamadas puas, eu vou explicar isso detalhadamente depois, é um furo sujo. O furo da broca a gente fura e ele fica limpinho, certinho. Esse aqui não, ele fica mascado.
E isso é importante para a gente, por incrível que pareça. Então, essa é a primeira ferramenta de furar. E este outro aqui também é uma ferramenta de furar, só que um pouco maior, conhecido como trado. Essa ferramenta era usada e ainda é naqueles locais que não tem luz elétrica, ou, por exemplo, no meio do campo. Era muito usado para a fabricação de cercas. Então, se fazia um furo. Claro, esse aqui é um trado bem grosso, né? Mas tem trados menores, enfim, tem várias bitolas, vários tamanhos, como todas as brocas. Se colocava ele dessa maneira e aqui se colocava um cabo, né? E se fazia, então, utilizado basicamente na fabricação de cercas. Bom, depois dessas ferramentas manuais mesmo, nós temos uma que eu diria assim, uma das ferramentas mais icônicas da marcenaria. É o arco de pua. Essa aqui é a pua, certo, gente? Esse aqui é o arco de pua. Tem gente que diz assim, traz a pua. Para destrazer a pua, a gente pode trazer só essa ferramenta aqui, certo? Esse aqui, então, é o arco de pua. Durante séculos, essa era a ferramenta de furar. Existem ferramentas, quem quiser por curiosidade pesquisar, existem ferramentas que têm mais de 1000 anos. Ferramentas de madeira, com incrustações em bronze, em madrepérola, quer dizer, realmente eram ferramentas lindíssimas, que hoje custa uma verdadeira fortuna para os colecionadores. Mesmo estas ferramentas mais simples custam muito caro às vezes. Então o arco de pua tem essa característica, é uma manivela. Aqui tem uma parte que a gente faz essa pressão, se a gente for furar nesse sentido, ou se a gente for furar nesse sentido aqui, a gente ainda faz isso. Encosta na barriga, né? Eu, por exemplo, não tenho barriga para encostar, então vai ficar um pouco difícil de furar. Mas olha só, a gente coloca lá e faz esse movimento aqui, certo? E ela vai fazendo, né, o furo lá na madeira, certo? Então esse é o nosso famoso arco de pua. Aqui eu tenho um outro arco de pua, um pouco diferente. E aqui eu tenho alguns que são peças muito antigas, muito raras, e que elas são dedicadas. Por exemplo, aqui ó, existe um formato de pua que na verdade é o formato de verruma, parecido com aquela, em vez de ter argolinha, vocês podem ver que elas são muito semelhantes. A parte do furar, a área de furo delas são bem semelhantes. Só que essa tem a argola, né, para a gente fazer o giro, e essa não. Então essa se colocava aqui, né, se apertava. No caso essa aqui não é exatamente essa. E aí se fazia o furo com esse arco. Então é um arco com uma pua dedicada, que é essa verruminha aqui. Tem esse aqui, estou trazendo mais a título assim de curiosidade, né? São ferramentas muito bonitas e são ferramentas de coleção. Precisa de uma manutenção, de fabricação aqui de alguma coisa. E esse aqui é um outro arquinho, é muito curioso, porque ele me dá a impressão, assim, desde que eu adquiri ele, que me deram de presente, que esse arquinho era um pouco diferente dos outros. E me parece que ele foi fabricado especificamente para uma atividade. E aí um dia conversando com a pessoa que me presenteou, sim, era do médico. E isso aqui era usado para fazer perfurações cranianas em determinadas situações lá e tal. Eu falo isso, as pessoas ficam chocadas, mas ele deve ter salvado muitas vidas. Então esses são os nossos famosos arcos de pua. Depois dos arcos de pua, a gente tinha as furadeiras. Quem era assim um pouco mais rico na sua oficina, tinha as furadeiras manuais, né? Que são essas ferramentas aqui. Então qual é que era o processo? Era o mesmo, né? Se colocava lá e se colocava a broca aqui. Aqui eu tenho uma que eu botei uma broquinha pra gente fazer, ó. Colocava a broca lá e... tem muita gente que chama essa ferramenta de furadeira de gaiola. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Porque o fabricante de gaiola pode usar, mas qualquer outro pode usar. Eu vi profissionais de marcenaria trabalhando com essa ferramenta. Essa aqui é um outro modelo e essa aqui especificamente eu trouxe para mostrar para vocês, que essa é uma ferramenta que a gente mostrou no nosso primeiro programa. Primeira apresentação do nosso canal, nós mostramos essa. Essa é uma ferramenta francesa de 1917, se não me engano, e que ela tem uma característica muito diferente. Eu não consegui botar a broca aqui, falta uma castanha
Castanha é umas pecinhas que tem dentro aqui, que quando a gente torce ela aperta a broca. Falta uma castanha nessa furadeira. E ela tem esse disco furado aqui, e à medida que eu mudo aqui assim tem um pinhãozinho, acho que todo mundo vai conseguir ver direitinho, tem um pinhão, e à medida que eu mudo a posição desse pinhão para cá, ela fica mais rápida, e aqui mais perto do centro, menor o círculo, ela fica mais forte, ou seja, tem mais poder de furo. Então essa é uma furadeira muito interessante. Então vamos falar das brocas. Nós podemos dizer assim, grosso modo, tá, gente? Porque sempre tem coisas diferentes, até mesmo eu vou mostrar algumas. Nós trabalhamos com 3 tipos de broca em marcenaria. A primeira é a broca de marcenaria mesmo, que é esta aqui, que é a chamada broca de 3 pontas. Por que essa é a broca da marcenaria? Porque ela tem o biquinho aqui, que eu chamo de mosca, e aqui a forma que ela é fabricada e a forma que ela é afiada, ela deixa um dente aqui e deixa um outro dente aqui. Então o que acontece? Quando ela vai furar, ela fura primeiro o centro e depois ela fura exatamente nas laterais, até que ela entra toda ela e aí ela faz todo o furo. Por que esse furinho aqui na lateral, essa partezinha aqui, mais bicudinha que tem no canto, ela é importante? Para não lascar a madeira. Não lascar. Então se a gente quiser fazer um furo bem feito, a gente use uma broca 3 pontas. E além disso a gente ainda cola uma fita crepe e fura. A fita crepe também evita que aquelas lasquinhas, enfim, porque muitas vezes a gente precisa de um furo bonito, pra gente colocar um tarugo colorido e tal, fazer uma série de balagandãs ali no nosso móvel. Então a gente precisa fazer um furo perfeito. Não tendo a broca de 3 furos, a gente pode usar a broca comum. Essa aqui é uma broca um pouco avantajada, mas é a nossa famosa broca de aço rápido, que é uma broca que tanto pode ser usada no metal quanto na madeira. Se usa muito essas brocas de aço rápido porque normalmente elas são mais baratas. E a terceira broca de marcenaria é chamada broca chata. Ela é uma broca que tem alguns inconvenientes. Entre eles, por exemplo, esse bico aqui. Então, se tu precisar fazer um furo dessa largura, tu tem que sempre calcular se na profundidade que a gente vai furar aqui, não vai passar para o outro lado da madeira. Então, isso é um problema da broca chata. Existem algumas brocas, eu até não peguei, que são brocas chatas para fazer furos de dobradiças. Então, essas não têm esse bico grande aqui. Então, é um diferencial. Bom, eu vou mostrar aqui as outras brocas especiais, que são as puas, para usar nos arcos. Quem tiver acesso a esse tipo de ferramenta, essas puas, não use em furadeira. Não use em furadeira. Eu já vi acidentes, porque quando essa broca que entrar na madeira, ela vai puxar. Ela vai ter uma tração muito forte. Por isso que ela é fabricada especialmente para usar com arco. Talvez até com uma furadeira regulável, que a gente possa ir bem devagar, pode usar. Mas aquilo que eu falei antes, o furo da pua, ele não é um furo perfeito. Ele não é redondinho, perfeito, como o furo, por exemplo, da broca de aço rápido. Ela masca as laterais. Fica um furo sujo. Eu digo um furo sujo. E esse furo sujo, ele tem uma certa importância na marcenaria, porque quando a gente vai colocar um parafuso ali, aquela sujeira que fica dentro, aquele mascado, ajuda a firmar o parafuso. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente precisa, em determinados tipos de móveis, que nossas peças a serem parafusadas fiquem muito firmes. Então essas são as puas. Não usem furadeira elétrica. Eu quero mostrar 2 outras brocas, 3 na verdade, que são brocas curiosas. Esta aqui, por exemplo, é uma chamada broca expansível. Ela tem um parafuso aqui. Aqui ela tem a mosquinha. Eu chamo de mosquinha, desculpa, eu vou continuar chamando de mosquinha. E aqui ela tem uma outra área de corte. Aqui tem uma lâmina e aqui tem uma outra pontinha. Ou seja, ela fura aqui, corta aqui e depois ela entra nessa outra área de corte que está aqui. E ela pode ser, essa área de corte, a gente distorce o parafuso aqui, ela pode ser diminuída ou pode ser aumentada. Então é uma broca regulável. Então a gente pode ter vários tamanhos de furos
com esta mesma broca. Também uma broca que tem que ter muito cuidado para usar. Não se coloca, todas as brocas que tiver esse pé aqui, ó, gente, quadradinho assim, esse formato aqui, ele não deve ser usado em brocas, em furadeiras elétricas, tá? Porque ela é bem perigosa. Ela pode tomar a furadeira da mão da gente, pode bater, arrodear, fazer um pequeno acidente, certo? Então essa é uma broca bem curiosa. Essa outra aqui também é a broca da mesma área, mas essa aqui já tem, essa é uma 7/8, ela já é quase 1 polegada e ela tem também a mosquinha e tem as áreas de corte diferente um pouco. Também é uma broca a ser usada com o arco, certo? E aqui eu tenho uma broca que a minha, vou pedir desculpa a vocês, ela está faltando um lado e eu não consegui achar. Que às vezes as pessoas usam em outras situações, né, para cortar gesso e tal, coisas do gênero. Essa aqui é chamada broca bailarina, tá? Porque é assim, eu vou botar de pé aqui para todo mundo poder ver. A gente coloca ela aqui e a gente gira, ó, do outro lado, e ela vai girando assim, ó, até que daqui a um pouco ela vai começar a cortar. E ela tem, na verdade, deve ter, na verdade, 2 cortadores, um de cada lado. Exatamente igual esse aqui. Esse aqui só tem uma porque a gente usa especificamente para fazer um tipo de trabalho. Então essa é a chamada broca bailarina. A gente consegue fazer, vocês imaginem, nesse comprimento aqui se consegue fazer um furo relativamente grande com ela. Ela não é uma broca muito fácil de trabalhar, mas ela ajuda bastante, principalmente furar compensados, furar umas coisas menores. Madeira muito maciça, ela não vai funcionar, gente. Ela vai ter um problema bem sério. Pois bem, meus amigos, agora, já ia esquecendo, agora tem a nossa, vou arredar aqui um pouquinho, depois vai vir a Paula aqui chamar esse negócio aqui de bagunçado, mas eu vou trazer a estrela, nossa estrela da festa, que na verdade durante muito tempo essa máquina, essa furadeira aqui, a gente tem uma outra muito mais antiga, mas ainda não está completa. Essa furadeira, muitas vezes você diz, é enfeite? Não, não é enfeite, ela funciona. Ela funciona. Por incrível que pareça, eu vou mostrar para vocês que ela funciona. Vou botar essa tábua aqui, não é ideal. Eu vou colocar aqui. E aí a situação é essa, ó, certo? Ó. E aí ela vai descendo lá, né? Porque aqui eu deixei ela um pouco alta, então ela faz aquele processo lá. Então quando a gente quiser, a gente pode, vamos trazer ela de volta. Trazer ela de volta aqui, porque eu disse que ela furava e agora nós vamos fazer ela furar. E aí ela tem essa regulagem aqui, ó, que nós podemos aproximar, ó, aproximamos, aí, evitar maiores problemas, ó. Então aí, ó, vamos lá, ó, ó, furou, ó. Aqui está o furinho dela. Então é uma máquina muito precisa e muito legal de trabalhar. O grande problema dela é que a gente tem que segurar aqui para fazer ela baixar. E esse negócio aqui é que é meio complicado, porque a gente às vezes precisa usar as 2 mãos. Ou então tem que prender a madeira aqui embaixo. Mas enfim, ninguém é perfeito. Nenhuma máquina também é perfeita, né, gente? Então, fizemos aí um panorama, uma viagem pelos nossos recursos para fazer o furo. Então agora eu entrego o nosso posto aqui para a nossa colega Paula Miguel e vocês vão ter a oportunidade de receber a dica da Paula. Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a minha dica, ela é bem pequenininha, mas ela é bem especial e bem importante. O Kleber trouxe aqui para vocês esse monte de ferramentas, várias lindas, inclusive, e mostrou pra gente como fazer os furos, como furar. Pois bem, na restauração, os furos são um problema pra gente. E por 2 motivos. Um deles, só um minutinho.
voltando. Oi. Um deles é porque, esteticamente, às vezes, como eles vão frouxando e aumentando, eles acabam aparecendo. Então, esteticamente, eles ficam feios. E o outro motivo é porque a gente precisa ter uma estrutura bem firme. Então, nós aqui da Madeira Prima temos um hábito. Toda vez que o móvel chega pra gente restaurar e ele passa por esse desmanche completo e a gente vai voltar a parafusar, a gente faz um enxerto, ou como o Kleber fala, vamos embuchar os furos. Então, como é feito o nosso enxerto? Vou pegar mais um pedacinho aqui da cadeira para vocês. Aqui a gente tem uma cadeira de balanço que a gente está restaurando e ela é parafusada aqui e também ela é parafusada aqui. Eu vou mostrar os enxertos para vocês, como a gente faz nesta partezinha aqui. E para fazer os enxertos, aqui vão os parafusos. E para fazer os enxertos, o que a gente precisa é de filetes da madeira mais dura que a gente tiver na oficina e cola. Então são esses furinhos aqui que a gente vai fazer o enxerto. Eu separei aqui uma madeirinha e é isso que a gente faz. A gente tira pequenos filetes e a gente vai então com cola colocar no furo. Desse jeitinho assim mesmo. A gente enche o furinho de cola. E então a gente vem com uns filetezinhos de madeira. E vai enxertando. Pega então um martelinho e dá uma forçadinha. Como vocês podem ver, entrou tudinho. A gente deixa secar e depois a gente vai ter bem mais firmeza na hora de furar. Quando a gente faz enxertos que ficam um pouco maiores, não tem problema, a gente deixa secar mesmo assim. No outro dia a gente passa um serrotezinho e deixa ok, para então a gente poder furar e trazer uma maior segurança no nosso móvel. Deu? Deu. E ele deixou tudo bagunçado por aqui. Sim, faz parte. A gente sempre diz aqui na oficina assim, ó, ou a gente trabalha ou a gente arruma, né? Então a nossa prioridade é trabalhar. Então sempre as coisas ficam um pouquinho bagunçadas. Gente, essas dicas que a Paula tem dado, elas têm uma função básica. Tá? É nos auxiliar naquele processo fundamental que é na conservação dos nossos móveis, na preservação dos nossos móveis. Para que a gente tenha cada vez mais um móvel de madeira preservado e um móvel de madeira não mais jogado nas caçambas de lixo, como a gente encontra às vezes nas esquinas. Para nós é ótimo encontrar, mas para o móvel não é. Por isso que a gente tem uma frase, um conceito que a gente adotou desde o primeiro programa aqui da Madeira Prima. Paulo, por gentileza? Sou sempre eu agora. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. Mais verde, com certeza.